Um dos vilões mais icônicos do Superman com certeza é o Zod, e é claro que ele não podia ficar de fora da série Smallville, e é dele que eu conto a história hoje aqui no Biografia Smallville. Se nós estamos aqui, só pode haver uma explicação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Biografia Smallville, o quadro aqui do canal Kryptonita, onde eu conto a história dos personagens dessa adorada série. E nessa temporada eu tô falando sobre os vilões da série. Já iniciamos com Tess Mercer, Brainiac, Doomsday, né, o Davis Bloom, e agora chegou a hora de falar do Zod. Esse vilão que nos quadrinhos do Superman é tão explorado, também nos filmes, né, os filmes lá de 1978 do Richard Donner, o Zod já aparece, vivido aí brilhantemente por Terence Stamp. No filme O Homem de Aço de 2013 foi vivido por Michael Shannon, também já ganhou muita popularidade na série Krypton, que eu amo essa série, que foi cancelada tristemente, e em Smallville ele é vivido por Callum Blue. Se você não sabe da história do personagem Zod mesmo, dos quadrinhos, de toda a raiva que ele tem do Jor-El, de Krypton, eu fiz um Kryptonita contando a origem desse personagem nos quadrinhos, o link tá aqui nos cards. Onde está o Lex? Por que está aqui? Vingança. Seu pai me condenou a um inferno eterno, tentando salvar uma raça condenada. Em Smallville, apesar dele ter muita notoriedade na 9ª temporada, a gente vê o Zod bem antes disso, lá na 5ª temporada, porque o Brainiac, outro grande vilão do Superman, que eu já contei a biografia aqui, acaba liberando o Zod da Zona Fantasma. Ele estava preso na Zona Fantasma. Brainiac, na verdade, prepara o corpo de ninguém mais, ninguém menos que Lex Luthor para receber o espírito do general de Krypton, o general Zod. Ele ingere lá uma injeção no Lex, eu já falei isso no biografia do Brainiac, e no finalzinho da 5ª temporada, o General Zod se manifesta lá no Lex Luthor, querendo, é lógico, se vingar de Jor-El, e como o Jor-El já está morto, ele quer se vingar do seu filho Kal-El, nosso querido Clark. O que está acontecendo? Eu não sei, Lana! Lex está sendo preparado. Inúmeras tentativas são feitas para derrotar o General Zod. O Clark fica meio assim porque o General Zod tá no corpo do seu ex-amigo Lex Luthor e não quer enfiar uma adaga no Lex. A Lana tenta enfiar a adaga, só que não consegue. E o Zod acaba mandando o Clark para a Zona Fantasma. No comecinho da 6ª temporada, quando Clark, com a ajuda de Raya, consegue se libertar da Zona Fantasma, ele traz o cristal da sua família, o cristal de El, e consegue enviar o Zod de volta para a Zona Fantasma, liberando o espírito do corpo do Lex Luthor. Meu pai te mandou lembranças. Porém, o que Clark não esperava é que se encontrava na Terra um outro artefato kryptoniano muito poderoso que foi parar nas mãos do Lex no final da 7ª temporada, que era o Orb. Só que depois que o Lex sumiu, quem tomou a posse desse artefato foi Tess Mercer, que no final da 8ª temporada, depois da derrota do Apocalipse, esse cristal foi liberado, liberando assim o Zod. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente descobre ao longo da 9ª temporada, que é a temporada que o Zod tem grande ênfase aí em Smallville, que aquele Zod é um clone do General Zod, que foi feito na época que o Zod era mais novo, na época que o Zod era um Major. Então esse clone ficou conhecido como o Major Zod. Eu salvei a vida da metade dos soldados que estão aqui nesta sala. Eu arrisquei mais do que qualquer um de vocês. Nenhum de vocês sacrificou o que eu sacrifiquei pela nossa sobrevivência. Ele, junto com outros clones kandorianos, vem para nossa querida Terra, só que, olha que engraçado, sem os poderes deles, que na época que esses clones foram feitos, o Jor-El, muito astuto cientista lá de Krypton, pai do Kal-El, colocou também
Kryptonita azul, que o quê? Que inibia os poderes desses Kandorianos na Terra. Então a Kryptonita azul foi colocada no orbe para, se acontecesse alguma coisa, esses Kandorianos não se rebelassem e causassem muito na Terra. Mas mesmo assim, o Major Zod e seu exército de Kandorianos queriam sim construir Krypton na Terra. Como a gente vê em Smallville, o Zod acaba nascendo ali no terreno da mansão Luthor e imediatamente cria uma relação lá de amor e ódio com Tess Mercer. Inicialmente a Tess acha que eles podem ser salvadores, mas ao longo da temporada a Tess acaba descobrindo que o Zod não tem boas intenções aqui na Terra. Um de seus maiores planos na 9ª temporada de Smallville é construir uma torre enorme que ia fazer com que surgisse o Sol Vermelho de Krypton, dando poder para ele e para os seus outros amigos Kandorianos. E, executando este projeto, ela está concretizando o meu simples sonho de aproveitar a energia do Sol. Eu brindo a Tess Mercer, que inicialmente até desconfiam ali do Major Zod, que ele pode ser líder dele, já que ele não tem poder, não tá prometendo nada, mas o próprio Major Zod promete sim fazer com que Krypton renasça e que todo mundo fique bem. eu vou encontrar as respostas que procuramos ou eu vou morrer nessa busca! Porém, é lógico que ao longo da 9ª temporada de Smallville, o Major Zod percebe que ele não é o único kryptoniano que está na Terra, que existe outro. Quando tem aquele episódio dos ataques dos zumbis lá, que é um veneno que foi espalhado, ele descobre por um de seus discípulos ali que o ataque foi parado com o sangue de um kryptoniano que está na Terra. Aí ele já começa a ficar, opa, peraí, como assim tem outro kryptoniano na Terra? No episódio que o Jor-El, o próprio Jor-El, vem parar na Terra, ele acaba revelando várias coisas pro Zod. Que o Zod é um clone, que ele colocou Kryptonita azul lá no orbe e que seu filho, o Kal-El, está na Terra. É nessa temporada que Clark se divide entre ser o Borrão, o herói misterioso que virou o Borrão, e ser o Clark Kent. Então o Zod sabe que existe um herói misterioso circulando por aí, que é um kryptoniano, mas não sabe ainda quem é esse herói misterioso, e ele pede ajuda da Tess para descobrir quem é esse herói misterioso, só que ela fica meio assim de contar para ele. Quando o Zod finalmente descobre que o Clark é o herói misterioso e é um kryptoniano, e é o Kal-El, ele acaba querendo unir forças com o Kal-El para juntos repovoarem Krypton, mas a gente sabe que essa não é a intenção do nosso querido Clark. O Clark, por sua vez, tenta ajudar os outros Kandorianos que estão ali a viver vidas normais, a maioria deles, inclusive, passa a viver vidas normais aqui na Terra, porém o Zod não gosta nada disso. E o Zod, após ser baleado, o Clark acaba usando o seu sangue para curar o Zod. Só que o que o Clark não sabe é que o sangue dele que ele usou para curar o Zod acabou restaurando os poderes do Zod. Os poucos Kandorianos que ficaram do lado do Zod mais tarde também conseguem restaurar os seus poderes porque o Zod se sangra e coloca o seu sangue nos outros Kandorianos para formar lá um exército. Krypton ressurgirá mais uma vez. Você não será capaz de impedir. Só que nesse meio tempo, o Zod já assassinou várias pessoas, inclusive o Jor-El, e também acaba assassinando a Faora. Faora, que era a mulher de Zod, estava grávida dele. Depois que ele descobre que ela estava grávida dele, ele fica muito chateado e ele acaba falando que não foi ele que assassinou a Faora, foi o Kal-El. Enquanto isso, Clark está muito furioso porque descobre que o Zod assassinou o Jor-El e vai destruir aquela torre de sol vermelho que o Zod tinha criado. E não é só isso não, o Zod descobre do relacionamento do Clark com a Lois e sabe que o Clark é o Borrão que se comunica com a Lois sem falar sua identidade secreta. O que o Zod faz? Se passa pelo Borrão para conversar com a Lois e conseguir informações dela e a Lois. Inicialmente acha que o Zod realmente é o Borrão, ele até se apresenta para ela como Borrão. É aí que a treta estava implantada, a guerra entre Kal-El e Zod só estava começando e os dois iriam pro ápice no final dessa temporada.
ao descobrirem a existência de outro artefato kryptoniano que estava aqui na Terra, que o Jor-El escondeu, que era o livro de Hal, que era um artefato que poderia ser muito destrutivo, e é claro que o Zod quer ir atrás desse artefato. Só que o Clark quer usar ele para mandar tanto o Zod quanto os outros Kandorianos para New Krypton, um lugar em outra dimensão, e fazer com que o Zod não faça mais estragos aqui na nossa Terra. Porém, o Zod usa uma lança de Kryptonita azul para não ir para esse lugar, porque o livro de Hal ia só sugar os Kandorianos, os Kryptonianos, de volta para esse lugar, New Krypton. Porém, no final da batalha com o Zod, Clark acaba enfiando a adaga azul em si mesmo para ficar sem os seus poderes e fazer com que Zod finalmente desapareça. E esse foi o grande final de Zod Smallville, não, porque na 10ª temporada ele volta a aparecer. Oliver Queen e Clark Kent vão parar na Zona Fantasma e lá eles reencontram o Major Zod. Aqui a gente descobre que ele fundiu seu corpo com o General Zod, que já estava lá, o clone, com o verdadeiro Zod, e ele tá sendo tipo um líder ali na Zona Fantasma e tá fazendo várias guerras entre gladiadores. Ele faz até o Oliver a lutar com Clark, mas no final das contas Oliver Queen e Clark Kent conseguem escapar dessa arena de gladiadores e dão um jeito do Zod ficar preso lá para sempre, não ter nenhum jeito dele sair da Zona Fantasma, mesmo ele prometendo para Clark que um dia vai se libertar e se vingar dele. E esse foi mais um Biografia Smallville contando a história do Major Zod. Você gosta desse personagem? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque vamos ter sim vários e vários vídeos de Smallville. E é lógico, comenta aqui qual personagem que eu ainda não falei aqui que você quer ver aqui no Biografia Smallville. Eu respondo todos, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Biografia Smallville.